Começando mais um Conexão Mente-Corpo. Todas as quartas-feiras, às 20h30, a gente está trazendo temas importantes da saúde como um todo. E hoje nós vamos falar sobre o sono, o elixir da saúde. Nós passamos cerca de 1/3 da nossa vida dormindo. E é uma atividade tão crucial para a saúde como se alimentar. É isso aí. Mas o que será, né, que acontece no nosso organismo, no nosso cérebro, quando nós estamos dormindo? Nós sabemos que ficamos muito mais energizados após um sono restaurador, né? A gente acorda bem, o nosso humor fica bom, fica estável. Isso é muito importante. A gente tem essa consciência, no senso comum fala, olha, eu preciso dormir, preciso descansar, preciso tirar uma soneca. E nos deixa mais energizado. Então a gente já tem essa consciência. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é sobre a privação do sono. O que acontece? Porque hoje a natureza, na realidade, não nos preparou para que nós vivêssemos, sabe, tanto acordado, com tantos estímulos, varando a noite. Nós não temos, a natureza não preparou isso em nós, né? E eu quero trazer aqui as consequências dessa privação do sono, de uma noite mal dormida. O que nos acarreta, né? O que nos afeta. Então, assim, há mais de 100 distúrbios do sono catalogado ao estudar o sono. Mais de 100. Né? E o que eu quero trazer aqui também é que no catálogo do Current Biology e também de um pesquisador do estudo de sono, o doutor, ele chama Dr. Matt, mas a gente chama né? Walter, ele vai falar sobre as consequências. Os estudos dele são super atuais. Inclusive, eu aconselho vocês a assistirem o TED dele. Muito informativo, muito interessante, bastante elucidativo. Né? Então, essas pesquisas que eu quero trazer aqui. Então, eles apontam que enquanto nós dormimos, a atividade mental continua. O cérebro trabalha. E muito, gente, muito mais do que a gente imagina, né? Muito boa noite a todos aí que estão entrando. Então a gente tem uma atividade muito intensa quando a gente dorme, tá? Então nós, por incrível que pareça, tem algumas atividades, por exemplo, o cérebro toma decisões, mesmo inconsciente, estudos apontam. Então eles colocaram, por exemplo, pessoas dormindo e depois acordaram, deram algumas palavras para eles e mesmo dormindo, eles vão conseguir aprender muito mais. E palavras novas durante o sono, o cérebro vai arquitetar novas conexões, trazendo decisões complexas, inconscientes. Isso os estudos apontam. Tem várias coisas, né? O cérebro cria e consolida também a memória enquanto a gente dorme. Né? Ele leva aquela memória de curto prazo, lá no hipocampo, para longo prazo, vai fazendo esse manejo nos aprendizados novos. É importante o descanso para isso. Eles fazem conexões criativas. Sabe quando você está com algum problema, alguma dificuldade, de repente você dorme e fala, nossa, tive um insight. Putz, dormindo e veio a solução. O cérebro tem essa habilidade, gente. Olha que interessante. Ele também, quando ele dorme, ele elimina toxinas. E ele, inclusive, ele elimina toxinas combatendo aquelas células anárquicas, né? Células que a gente considera moléculas prejudiciais, principalmente, né, aquelas células degenerativas que causam tanto o Alzheimer quanto o Parkinson.
em estados de sono, em sono profundo, porque existem ondas cerebrais muito intensas, gigantes, enquanto a gente está mapeando o sono REM. Então, assim, durante esses estágios que a gente considera fuso do sono, ele vai trazer complexos sistema de armazenamento desse aprendizado. Uma outra função é que você aprende também e recorda novas atividades motoras. Então, por exemplo, você joga uma partida de golfe e depois dá uma descansada, você vai armazenar, didaticamente falando, as estruturas que você precisa armazenar motoras para a próxima jogada. Então, tudo isso são os benefícios do sono, são inúmeros. Mas eu quero trazer aqui as pesquisas que apontam a privação do sono. E a primeira dela é a parte reprodutiva. E é bastante interessante. O Dr. Walter, ele fala que homens que dormem 5 horas, olha, têm testículos significativamente menores do que aqueles que dormem 7 horas. Homens que costumam dormir de 4 a 5 horas, os níveis de testosterona diminuem. É como se estivesse antecipando 10 anos de sua vida. Ou postergando, 10 anos, envelhecendo a 10 anos a mais em relação à sua idade, à faixa etária. As pesquisas apontam também que o sistema reprodutivo feminino também é prejudicado na questão dos ovários e na qualidade dos óvulos. As pessoas, mulheres privadas do sono. Existe também a questão de você aprender, A gente falou aqui um pouquinho da importância do aprendizado, mas esse Dr. Walter, ele traz umas pesquisas assim, eles puseram 2 grupos de pesquisas. A pessoa dormiu 8 horas por dia. O outro, a pessoa foi privada do sono. Nem cafezinho não podia, estimulante, nada, nem um cochilo, nada. E o que aconteceu? Eles fizeram ressonância magnética e verificaram nas suas ondas cerebrais o quê? A capacidade de armazenamento de novos aprendizados diminuiu naquele segundo grupo de privado do sono em 40%. Gente, isso é um dado significativo para as nossas crianças que varam à noite e internet. Significa que aquele primeiro grupo que dormiu 8 horas tirasse 10, e aqueles que foram privados do sono tirassem 4. São dados científicos importantes, porque às vezes a gente pensa que eu vou ficar a noite aqui varando, depois eu vou dormir. Não existe débito e crédito. Uma noite mal dormida a gente nunca mais recompensa essa noite. Um outro estudo que ele trouxe bastante significativo, então, em relação ao aprendizado, a memória, como ele afeta o hipocampo. O hipocampo é uma parte do cérebro do sistema límbico profundo responsável para a retenção da memória. É como se fosse uma esponja. Então, se você não tem aquela noite, a noite bem dormida, o hipocampo não consegue, ele fica, vamos dizer assim, encharcado. E as novas sinapses não registram esses novos aprendizados. Isso são pesquisas. Então, assim, essa arquitetura cerebral não funciona sem o sono. E o hipocampo, gente, é a nossa essência da memória, uma outra pesquisa que ele aponta, que é bastante interessante, é sobre o sistema cardiovascular. Essa parte do sistema vascular, nós temos aí uma pesquisa global, com mais de 1 bilhão de pessoas, que é o horário de verão. Aqui no Brasil, esse ano, os anos que passaram aí foram retirados, mas quando teve também a gente sofreu essas intercorrências. Simplesmente 1 hora, no verão você dorme menos 1 hora.
E as pesquisas apontam que teve um aumento no início do horário de verão, isso no mundo inteiro, dos países que tiveram, em 24% dos ataques cardíacos. Em consequência, quando retorna lá em outono, né, você dorme mais, teve uma diminuição dos ataques cardíacos em 21%. Então, leva ao nexo causal de que, né, aquela percentual de pessoas que sofreram foram decorrentes disso, né, dessa consequência de dormir menos. Também isso é comprovado nos acidentes automobilísticos, né, os acidentes de trânsito. Quando as pessoas dormem menos, há mais acidentes no horário de verão. E também de suicídio, gente. Olha só o quanto que a gente sofre com a privação do sono, tá? A pesquisa mais importante que o Dr. Ma Walter traz, lá do Instituto do Sono da Califórnia, dos Estados Unidos, é que as pessoas privadas de sono afetam o sistema imunológico. Olha que interessante essa pesquisa. E aí eles pegaram... e assim, o que é o sistema imunológico? Né? Todos nós sabemos que são os glóbulos brancos, que são a defesa do organismo. Se aparece um tumor, eles vão assim em cima, eles são peritos em detectar tumores, né, cancerígenos. Então aquilo, uma das primeiras coisas, o sistema imunológico tá ali embaixo, que está acontecendo alguma coisa. E aí você vai ver, está sendo acometido um exército querendo tirar aquele... Né? A gente quer mais que esse exército funcione. Só que quando você é privado do sono, o que acontece? Eles fizeram um estudo, gente, eles diminuíram apenas 4 horas do sono das pessoas. Sabe qual que a pesquisas apontam? E fizeram, né, fizeram a coleta de sangue para verificar o sistema imunológico. Sabe o que as pesquisas apontam? Não foram 10, 20, 30%. Foram uma queda de 70% dos níveis do sistema imunológico. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Agora, também há uma outra intercorrência, quer dizer, nessas pesquisas apontam o quanto que o sistema imunológico é prejudicado quando você é privado do sono, tá? E geralmente a pessoa acometida, ela dorme menos, né? Um outro aspecto importante que eu queria falar é sobre os distúrbios psiquiátricos. O quanto que afeta e potencializa o transtorno mental, o distúrbio do sono, né? No caso, a privação do sono. Uma pessoa ansiosa que não dorme, ela fica, sabe, elétrica. A maioria das pessoas, isso na minha prática, na anamnese, quando você vai falar com o familiar, o que aconteceu? Ela estava a noite sem dormir. Por que será que teve esse surto? Porque estava a noite sem dormir. Lógico que tem uma predisposição aí de um transtorno afetivo bipolar, mas estou falando dados substanciais da importância de se dormir bem. Né? Então, e aí o que acontece, né? Aí o que acontece? Eu não estou falando aqui também que a medicação não é importante, né? Dados transtornos psiquiátricos, é super importante você tomar uma medicação para elevar os níveis, né? Diminuir essa taxa, essa onda cerebral no máximo, se você não consegue dormir. É importante. Só o que acontece com o brasileiro? Nós somos o país mais ansioso do planeta, o segundo, para falar a verdade. E é o que mais consome ansiolíticos, remédios para dormir. Beber uma água aqui que eu tô falando muito. Deixa eu ver essas perguntas aqui. Quando você tem uma automedicação, e o brasileiro se automedica muito, gente. Isso é muito sério. Atendi uma pessoa que fez uma cirurgia há 1 ano atrás. Uma cirurgia importante, o médico viu que ela estava ansiosa,
prescreveu uma medicação. Beber mais uma água. E aí, mas assim, o médico, quando teve alta hospitalar, o médico falou, olha, em último caso, você toma meio comprimidinho. Ela achou aquilo maravilhoso. Ela chegou em casa, tomou um, nem tirou, nem cortou, tomou, e aquilo foi viciando. Passou um ano, ela estava dependente dessa medicação. Só que uma medicação autoprescrita, era só em último caso, e aquilo virou uma regra. E como ela viu que o sono, ela dormia empacotava, ela achou que era o Elixir. Não, gente. A medicação para sono tem que ser prescrita pelo médico, psiquiatra ou clínico médico, geriatra que a acompanha. Não é pro resto da vida. Por quê? Porque muita medicação vai atrapalhar o teu sistema digestório. Tem complicação, você vai ficar com inapetência, você não vai querer comer, você vai emagrecer, você vai ficar acelerada se você desmamar de repentinamente. Isso é muito sério. Isso é um caso de saúde pública. Eu preciso trazer essas questões aqui para vocês. Né? Isso está acontecendo demais, porque o brasileiro tem mania de se automedicar e virou uma mania remédio para dormir. Deixa eu ver umas perguntas aqui, ó. Tem várias perguntas aqui que eu vi que teve. Peraí, eu tô vendo aqui, deixa eu ver aqui, ó. Privação de sono, como adquirir uma rotina para dormir melhor e como a hipófise funciona na saúde daqueles que não dormem o suficiente? Muito boa pergunta, eu vou responder em seguida. E a outra, durante vários anos com o horário de verão, eu vivia de mau humor, irritada, acordada, olha só, sonhando praticamente e à noite não conseguia dormir. Sofria muito com isso, espero que não volte mais. Palato de ajuda no sono. Então, aí que tá essa. Eu, como psicóloga, eu não posso prescrever, sabia? Eu até é só um psiquiatra mesmo, só um médico, né? Só quem tem CRM. Mas eu vou dar as dicas aqui, sabe? Para como a gente dormir bem. Então eu trouxe aqui alguns conceitos assim da importância, como funciona o nosso cérebro, né? Como funciona o nosso cérebro, a atividade que o cérebro faz, o que o nosso organismo se beneficia do sono. A gente trouxe aqui também as dificuldades, as pesquisas apontando o que acontece no nosso cérebro na privação. E agora eu quero trazer as perguntas aí que as pessoas falam, mas e aí, eu rolo à noite, eu tô preocupada, porque às vezes as pessoas estão preocupadas mesmo, estão com dificuldade, não estou falando nem na área da saúde psiquiátrica, né, vamos dizer assim, do transtorno psiquiátrico, mas estou falando da realidade do brasileiro. São muitas cargas, dupla jornada, muita dificuldade psicossocial, questões de relacionamento, muita informação, muito estímulo. Então agora eu vou dar a dica passo a passo de como a gente conseguir um sono restaurador, que é um dos 7 cuidados, autocuidado importante para a saúde, né? Uma coisa importante que eu queria falar antes de entrar nessa parte é que assim, que dormir demais também é um distúrbio de sono. Por exemplo, quando você está ansiosa, você dorme de menos, e quando você está com depressão, você dorme demais. Você não quer sair da cama, isso faz mal também, tá? O cérebro, ele gosta, eu já falei aqui que o cérebro gosta de rotina, o cérebro gosta de economizar energia, o cérebro gosta de cuidados, né? Por exemplo, quando você vai caminhar, não é que eu vou trabalhar a pé, você tem que caminhar com a função de fazer uma caminhada para tua atividade homeostática. Eu vou pôr um tênis e essa hora é para cuidar de mim. Funciona muito mais do que você for caminhar a pé, pegar ônibus e pegar uma padaria. Não, vai fazer caminhada para isso. Tem diferença. É incrível. A primeira dica para o sono restaurador que a gente vai trazer aqui
é dormir sempre no mesmo horário, né? Inclusive o Dr. Mal Walter, ele fala exatamente isso, né? Cria uma rotina para você dormir, né? Essa coisa de varar à noite, gente, não tem débito e crédito. Uma noite mal dormida, ela passou. Aquilo não recupera mais. Não adianta você compensar o dia seguinte dormindo 2 vezes. Então, você tem uma festa, uma coisa esporádica, tudo bem, mas assim, os jovens estão criando rotina de dormir, de varar à noite. Eu conheço pessoas que dormem de madrugada, ficam acordados de madrugada e dormem durante o dia. Tem profissionais da saúde que inclusive já está testando como um nexo causal a questão da irritabilidade, do humor, dos transtornos psiquiátricos por conta desses turnos efetivos de horário, né? Muitas profissões têm nexo causal isso, né? É importante verificar, porque nós somos seres que precisam dormir à noite, né? Da nossa origem, e totalmente no escuro, por uma glândula importante, a hipófise, né? Que o rapaz, para funcionar, ela só funciona no escuro, total no escuro, e ela é importante para o equilíbrio homeostático do corpo. 1 hora antes de você dormir, se você vai dormir às 10 horas, vai terminar a live aqui às 9, se for dormir às 10, às 9 você já não entra mais em redes sociais, sabe? Nada de televisão, nada de eletrônico, nada de celular, dá um tempo. Começa essa rotina diária, 1 hora antes de você dormir, se você for dormir às 10h30, 11 horas, dorme cedo, acorde cedo, dorme cedo e acorde cedo, mas o horário que você for dormir, que você se prontifica, cria essa rotina para o teu cérebro, faz muita diferença. Diminui a atividade à noite, muita coisa, agora não é hora, né? Agora é hora de diminuir a atividade. Então você vai diminuir a luz, a intensidade, vai pôr luz branda, uma meia luz. A alimentação, ela não pode, né, comer muito à noite. Depois das 6 horas, de hipótese alguma, toma café. De hipótese alguma. Tem um psiquiatra lá que fala após as 16. Após as 16 não se toma café. Ou então, diminua o consumo do café, porque o café a gente sabe o quanto que ele estimula, né, você ficar acordado, né, ele não é benéfico para o sono. Isso de uma maneira geral. Uma outra coisa, toma um chazinho de camomila, utiliza óleo essencial, eu gosto muito do lavanda, usa esses rituais para dormir, né? De uma música suave. Agora, a cereja do bolo que eu quero trazer aqui é a prática do mindfulness. A prática do mindfulness para você relaxar o teu corpo. No começo você pode precisar de alguns comandos para você ir relaxando, ouvindo e relaxando, né, as instruções, parte a parte do teu corpo. É importante até você criar o hábito, mas depois com o hábito você mesmo faz o teu tratamento autógeno. Isso, gente, são pesquisas apontando o quanto que se beneficia do relaxamento, o escaneamento corporal, a prática de mindfulness antes de dormir. E assim, é uma coisa que você tem, né? Todos nós temos, né? Então, diminua isso. O que mais? Deixa eu ver se estou perdendo alguma coisa. Alimentação. No dia seguinte, fazer um exercício físico, né? É importante aquele momento de você fazer caminhada, sabe? Sem nada para fazer, sem lugar para ir, só andar na pracinha ou andar lá na esteira na academia, só para cuidar do teu corpo. O cérebro gosta disso, ele cria agora é hora de pôr as coisas em ordem, né? O equilíbrio homeostático natural, né? Isso é de uma valia, né? Porque o cérebro ele é muito inteligente de alguma maneira, ele busca o equilíbrio homeostático, ele poupa energia. Então, gente, não se iluda achando que se você toma medicação para dormir, prescrita pelo médico, tudo bem, mas com automedicação é um perigo. Eu vou falar para vocês, é um perigo,
porque vocês vão afetar o teu sistema digestório. Eu vou firmar isso aqui, porque isso é um caso de saúde pública. E muitas vezes a pessoa não consegue dormir, ela toma 2. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Lógico que tem as ideações suicidas que a pessoa toma a cartela inteira. Não, evita isso. Isso é a gente vai falar assim que a pessoa quer ficar na zona de conforto, nada confortável, é um conforto que não é confortável, ela tem consequências futuras. Acho que o principal do Conexão hoje, Conexão Mente e Corpo de hoje, é dar esse alerta para a sociedade. Né? É interessante que no dia 18 de maio é o dia 18 de março, se não me engano, eu vou confirmar, é o Dia Internacional do Sono. Eu vou fazer uma campanha aqui, vamos dormir, né? Então, o quanto que é importante isso. E agora nesse finalzinho, eu quero dar uma brecha de como a gente vai fazer esse escaneamento mental, né? Escaneamento corporal, para a gente conseguir entrar na prática. Muitas pessoas estão com muita dificuldade, rolando à noite, não consegue dormir, preocupada. Menos, né? O que você tem de mais precioso é a vida, a qualidade da vida, né? A gente em cada um tem o poder de fazer esse controle, e todos nós conseguimos, né? Então vai diminuindo a tua atividade, então a gente vai relaxando, e essa pequena prática que eu quero fazer de mindfulness, de escaneamento corporal, é mais ou menos o deitado. Você pode fazer deitado, já prestes a dormir, né? E depois você pode voltar, adianta aqui, né? Que vai ficar gravado, e você vai relaxando. Então vamos fazer lá, vamos lá, que conexão mente-corpo tem que ter prática, tá bom? Então vamos fechando os nossos olhos para quem quiser, desejar aprofundar, aproveitar essa prática. Respira profundamente, respiração nasal, abdominal. O ar entra pelas narinas, o ar sai pelas narinas. Ao entrar, o abdômen expande. E quando você expira, o abdômen encolhe. E você já vai fazendo um leve massagear na tua parte abdominal, importante. O nosso intestino é o segundo cérebro. Então a respiração também equilibra esse corpo. Observe, sinta essa presença, observe as sensações do teu corpo. O ar entra, o abdômen cresce. O ar sai, ele retorna. Que gostoso essa prática. E aí você vai levando a tua atenção aos teus pés. Solte. Observe o teu pé direito. Relaxe. Relaxe o teu pé esquerdo. E vai caminhando com a tua atenção para as tuas panturrilhas. O ar entra, o abdômen cresce, o ar sai, você solta o teu corpo. Vai relaxando os joelhos, as coxas, os quadris. Solte. Sinta o benefício da prática. Relaxe os órgãos abdominais, bexiga, pâncreas, estômago, intestino. Solte. Solte o útero, relaxe. Elevando a tua atenção para a tua caixa torácica. Solte, relaxe esse coração que bate, 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 te mantém vivo. Que maravilha! Você aí eleva o teu sentimento de gratidão por esse músculo cardíaco. E você vai levando a tua atenção aos teus ombros e você vai relaxando os teus ombros. Se quiser, pode fazer um leve balançar aqui no pescoço. Tua atenção desce para tuas mãos na mesma proporção
que você observa os teus dedos relaxados. E você vai trazendo energia para todas as células do teu corpo nessa atenção. Relaxa o teu pescoço, relaxe todos os músculos da face, bochecha, a boca, o maxilar, a língua dentro da boca, solte. Relaxe as pálpebras, os olhos, o fundo dos olhos, solte. Observe que sensação gostosa esse escaneamento corporal. Relaxe os músculos da testa, o meio da tua sobrancelha, solte. Observe a luz que vem desse ponto forte desse chakra. Solte o couro cabeludo, relaxe profundamente, você está leve. Vai respirando, vai observando a presença, a tua presença em você mesmo. Três respirações profundas, o ar entra, o abdômen cresce, o ar sai, ele retorna e você vai relaxando. E quando estiver preparada, a gente vai retomando. E é isso, gente, quanto é bom, quanto bom essas práticas, essas mini práticas, atenção plena, né? É exatamente isso, né? Dormir no escuro, fecha o quarto, não deixa nada ligado, tira o celular do quarto. Se tiver televisão no quarto, tira ela até da tomada, nem uma luzinha. E eu desejo a todos um sono restaurador, tá? Que isso que é a saúde plena. Não é por acaso que nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo, a gente não pode abrir mão disso. Um beijo, meus amores, e até o próximo programa. Vem comigo. Conexão Mente e Corpo, todas as quartas-feiras. Até mais.